Bom dia, boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudia Bica. Eu sou bióloga de formação. Eu tenho especialização em biossegurança pela Fiocruz. Eu tenho mestrado e doutorado mestrado em biologia celular e molecular e doutorado em patologia, onde eu estudo fatores prognósticos do câncer, que é a minha linha de pesquisa. E eu vim aqui hoje a convite do Cristiano, né, que trabalha nesse Instituto Unidos pela Vida, né, fazer um bate-papo com vocês, uma conversa sobre o uso de máscaras, que eu estou à frente na minha universidade, no Comitê de Enfrentamento ao Covid. Sou responsável pelo Comitê Interno de Biossegurança da universidade e eu vim aqui tentar responder algumas dúvidas, trazer algumas ideias, algumas dicas para a gente pensar sobre isso. Então, queria muito agradecer o convite dos organizadores e dizer que para todo mundo eu estou inteira à disposição. Eu sou mãe de 3 crianças, eu tenho uma filha típica e é um prazer estar aqui com vocês numa época que a gente tem mais dúvidas do que certezas. Mas pensando nas dúvidas e nas certezas que a gente tem, uma coisa que eu penso que a gente tem que se basear em evidência. Quando faltam as respostas, a gente busca o que a gente tem de evidência e o que é mais prudente da gente agir. Sobre o uso de máscara, então, que eu vim falar, eu vou falar sempre baseado em evidências, tá? Então, esse é o norte da nossa conversa. O que a gente tem de concreto? Porque não adianta um monte de gente para a TV e dizer assim, faz uma máscara assim, usa assim. Qual é a evidência? Qual é o respaldo que as pessoas têm para dizer algo do tipo? Né? Para indicar algo que vai proteger alguém sem saber das consequências e ter certeza o que protege, quanto que protege. Então, eu vou começar respondendo pergunta a pergunta, eu vou dividir esse vídeo em 2 momentos, eu vou responder as perguntas do roteiro que vocês me deram, né? E depois eu vou fazer algumas orientações no final, caso tenha ficado alguma coisa de fora. Então, a primeira pergunta que bate, assim, para mim é em que momento a pessoa com fibrose cística deve utilizar a máscara de proteção para evitar contato com o COVID. A pessoa com fibrose cística ou qualquer pessoa, quando ela se propõe a utilizar um equipamento de proteção, ela vai utilizar com 2 objetivos. Um, para se proteger, porque é um equipamento de proteção individual para proteger a pessoa. E a outra finalidade é para não contaminar ou não propagar algo para outra pessoa, seja para proteger o outro. Partindo desse pressuposto, quando que eu uso um determinado equipamento de proteção? E aqui a gente vai estar falando da máscara. A máscara, ela tem a finalidade de proteger contra gotículas ou aerossóis. Gotículas é aquelas gotas que é muito comum quando a gente fala espelhe. E o aerossol, ele é uma gota muito, muito menor que 5 micras, e que ele vai numa distância muito maior, porque ele é pequeno, então ele paira no ar, e ele consegue, então, pelo esforço de um espirro, de uma tosse, ir bem longe. Então, se eu estou longe de alguém, se eu estou no meu ambiente da minha casa, pensando que a minha casa é um local seguro, não tem ninguém contaminado, então dentro da minha casa, neste momento, eu não preciso estar utilizando máscara. Se eu estiver sozinho no carro, não tem uma fonte de contaminação, eu também vou ficar sem usar a máscara. Eu vou usar a máscara quando eu for me expor ao risco. Então, se eu estiver próximo de alguém, se eu tiver que ir numa consulta médica, se eu tiver que ir no mercado, então eu vou botar a máscara, chego na porta do mercado antes e boto. E eu vou fazer toda a orientação a seguir de como que a gente coloca a máscara. Porque a máscara, ela só vai servir de proteção se eu souber utilizar certo. Senão, ela pode ser mais danosa ainda. Porque como eu não estou acostumada a usar, eu vou levar mais vezes a minha mão suja para o rosto, e o fato de eu levar uma mão contaminada no rosto é onde eu vou me contaminar. Então, tem esse momento, né? Que a gente só vai utilizar quando estiver perto de alguém e tiver o risco ou a possibilidade, né, dessas pessoas à minha volta estarem contaminadas sem sintomas ou propagando. Outro momento que eu vou usar é se eu estiver doente, para não contaminar as pessoas que estão à minha volta, né? Então, eu vou reter
né, as minhas gotículas, os meus aerossóis dentro da máscara. Então, eu vou usar para proteger as outras pessoas. Então, eu uso quando eu for me expor ou uso se eu tiver sinais e sintomas, certo? Que momento que a família tem que usar a máscara? Da mesma forma. Se a família está em quarentena, ou seja, em isolamento social nesse momento, em distanciamento social dentro da casa, não tem necessidade. Agora, se eu tenho um familiar que ele está saindo, ele se expõe ao contato de outras pessoas e ele não se higieniza quando volta, aí tem que usar. O que a gente tem que fazer? Eu estou em quarentena, mas eu preciso ir no mercado. Então, para eu ir no supermercado, eu vou tomar as precauções lá. E quando eu chegar em casa, eu não vou entrar de sapato. Se possível, eu vou direto para o banho, né? E não podendo tomar banho, trocar toda a minha roupa, eu vou fazer sempre a higienização das mãos como a primeira medida a ser tomada. E lembrar de que quando eu sair, o meu cabelo ele tem que estar preso. Porque se eu estou usando máscara e alguém espirra, pega aqui, meu cabelo está aqui, aí eu vou cumprimentar, beijar meu filho nesse momento, né? Eu vou estar encostando nele. Então, o ideal é que nesse momento que é tão duro para nós, que somos tão afetivos com os nossos filhos, que a gente busque carinho e expressar carinho de várias formas. E o toque é muito importante, o olhar é muito importante, mas nesse momento, tocar seria uma das últimas opções, assim, se vocês estão saindo e voltando. Claro que para quem consegue ficar em casa nesse momento, porque não são todas as pessoas, né? Mas para quem consegue, pode encher de beijo, carinho e abraço. Quem está indo trabalhar, nesse momento, o mais prudente do conhecimento que a gente tem hoje é evitar qualquer toque, qualquer contágio, certo? Essa é a primeira orientaçãozinha. Então, que tipo de máscara eu devo usar? Então, a gente já sabe que a gente vai usar em situações que tem risco de gotículas ou aerossóis, vai usar para proteção. O que a gente tem, sendo bem sincera com vocês, de evidência concreta, científica, que protege, é essa máscara aqui e essa máscara aqui. O resto, não existem estudos com evidências ou forte evidências ou alguma evidência que diga que uma máscara que não foi feita para ser uma máscara protege. Se isso fosse simples, todos os países já tinham adotado, né? Então, a gente tem evidências que quando usa errado, mesmo os profissionais da área da saúde, eles se contaminam. Então, se a gente tem uma equipe que é treinada a usar, que usa por necessidade, porque está ali frente a frente com risco, se contamina na hora de tirar o equipamento, quem dirá nós que não temos essa habilidade diária no nosso uso? Então, assim, qual é o tipo de máscara que tem evidência de proteção? É a cirúrgica, que o preço está lá em cima, e a N95 ou a PPF2. Um equipamento para a gente dizer que isso protege, ele tem que ter uma coisa que chama CA, que é o Certificado de Autenticação. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Está escrito, ó, CA. Isso confere a orientação que isso foi feito para ser um EPI, que vai me proteger. Então, se não tem um CA, eu já perdi todas as evidências. Então, eu vou usar algo que não tem evidência. Mas o que a gente sabe? Coisa boa. É que tudo vai proteger. Menor ou maior grau. Eu garanto a proteção? Não. Com essa máscara aqui, eu garanto, o fabricante me garante 95% de proteção, por isso que ela é N95. Os estudos mostram que ela no uso adequado, ela protege 98, 99%, mais do que a indicação. Então, ela está protegendo, mas o fabricante garante 95%. Então, tem uma faixa, mesmo usando, que a gente pode se contaminar. Então, pensando que mesmo utilizando o melhor EPI, o que a gente tem de evidência, tem um risco de se contaminar, imagina utilizando qualquer coisa. E daí é qualquer coisa. Se a gente acha que está protegido, a gente não acha. Então,
A coisa boa é que funciona como barreira física, e funcionando como uma barreira física, espera-se que, num menor grau, deva proteger, sim. Mas qual é essa proteção? Não há especialista que possa garantir para vocês nesse momento. Então, o certo e a indicação são esses tipos de máscara. Quais tipos eu não devo usar? Que tem a pergunta aqui. O que não é máscara, o que não tem indicação. Agora, a gente sabe que tem muitas mães, muitas famílias que até estão conseguindo se sustentar um dinheiro ou doando de boa intenção, porque está faltando mesmo. Então, acredita-se que as outras também possam ajudar. Agora, se protege contra um vírus, aí eu não sei dizer, porque a gente precisa de evidência. Então, eu vim aqui falando no que nós temos de evidências, certo? Só que, do dia para a noite, o nosso uso desses EPIs mais que triplicou na área da saúde. E as pessoas, as que foram se alertando mais rápido, foram nas farmácias e compraram o que é indicado. E o que aconteceu? Faltou para os profissionais da área da saúde. Então, para não faltar quem a gente tem absoluta certeza que está com risco iminente, que precisa se proteger, veio então da OMS, que eles têm uma linha lá, uma linha, que nem a Anvisa tem, que a gente deve utilizar máscara de pano, máscara caseira, máscara comunitária, que são os sinônimos, como último recurso, como última opção. Então, quando que eu vou comprar uma outra máscara que não é indicada, que não tem a garantia, é na última opção. E para eu lançar mão dessa última opção, eu preciso ter certeza que eu tenho que sair na rua, que eu tenho que me expor, que eu preciso ficar perto de alguém, porque se eu estiver distante, eu também garanto a proteção. E daí, então, vou usar algo que eu tenho que ter a consciência que não tem evidência que vai me proteger, mas que eu estou tentando alguma coisa. Então, é nesse sentido que eu queria dizer. O uso das máscaras, que é outra pergunta, se ele impede a contaminação. Não, por isso que eu disse para vocês. Até os profissionais da área da saúde que usam tudo certinho se contaminam. No Brasil, nesse momento, a gente tem 4.000 funcionários afastados da saúde por risco de terem se contaminado. Então, se usar as máscaras protege, não. Mas o que os estudos estão mostrando aí? Que utilizar máscara associado ao uso frequente da lavagem de mãos, e uma vez posta a máscara, não se toca neste rosto até tirar a máscara definitivo, a garantia aumentou muito, né? E eu já vou falar o passo a passo para botar uma máscara, mas então assim, o uso de máscara impede? Não impede. Reduz a chance? Reduz. A gente está usando, pensando numa de orientação. EPI. Não sendo EPI, não posso garantir. O vírus, ele é muito, muito, muito pequeno. Se a minha máscara passa a luz lá, vai passar o vírus. Esses tecidos aqui que parecem coisas assim, isso aqui é muito fininho, eu uso um tecido de algodão, me protege. Isso aqui é um tecido tecnológico, chama tecido não tecido. Então, ele é feito, ele tem dupla camada. Na área de maior necessidade, ele tem camadas aqui, ó, mais que duplas, né? Ele não pode encostar na boca. E ele é um tecido que ele tem uma trama, ao microscópio eletrônico a gente consegue ver, e ele é trama em cima de trama, ele não é a mesma trama de um tecido comum, senão qualquer um produzia EPI. Né? Se fosse tão simples a gente ter uma indústria têxtil para produzir isso. E esse aqui também é uma outra trama tecnológica. Então, a gente está falando de tecido tecnológico contra um tecido de uso comum. Pode ser que o uso comum, alguns tecidos venham até se mostrar superiores, mas a gente, neste momento, não tem evidência.